Quando mesmo em pensamento a gente abre o nosso coração, Ele está ouvindo o nosso clamor, está sensível às nossas necessidades. Pega a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 22. O tema hoje é: a maldição será revertida em bênção. Números, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 6. A leitura é um pouquinho extensa, mas nós temos tempo hoje. Irmão Laerte, seja bem-vindo. Números 22, versículo 1 ao versículo 6, que diz: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se das campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Esse enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, e a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderosos do que eu, para ver se eu poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Amém? Irmã, no tema: a maldição será revertida em bênção. Nós vemos aqui, irmão, uma passagem que muitos conhecem, possivelmente quando se fala de Balaão. O rei Balaque, rei dos Moabitas, recebe uma notícia que lhe trouxe temor ao seu coração. Ele soube e viu com seus próprios olhos a nação de Israel, que saiu do Egito, passou pelo deserto, e a notícia era de que eles haviam dado cabo à nação dos amorreus e agora estavam de frente ao território dos moabitas. E segundo alguns estudiosos, eram mais de 3 milhões de pessoas. Dá o triplo da população de Campinas, para você ter uma ideia. Eu parar para imaginar, aqui nós temos 11 mil habitantes, e todos nós saímos da cidade para andar, já era uma grande multidão. Imagine mais de 3 milhões, estavam ocupando tudo. E a expressão que ele usou, que Israel era como um boi que lambia tudo, comendo toda a pastagem e não deixando nada para trás. E ele ficou temeroso porque ele viu que não havia força nele para enfrentar esse povo. E aí ele soube de Balaão, que morava a muitos quilômetros de lá, mas a notícia chegou a ele de que esse homem poderia, de alguma forma, ajudar diante da situação que ele estava enfrentando. E como nós acabamos de ler, a palavra era que ele pediu essa ajuda a Balaão, usando forças espirituais, porque ele bem sabia que o povo de Deus, o povo de Israel, Deus era com eles. A fama chegou aos ouvidos de todas as nações, e não foi diferente para ele. E quando olhamos esta palavra, ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Meus irmãos, eu meditava nesses dias, vendo comentário que a gente assiste por aí, e eu vi um desembargador dizer algo que me chamou muita atenção.
Eu postei hoje uma foto em que as pessoas se aglomeram nas filas dos bancos, em alguns supermercados, em algumas cidades. E a igreja é a que tem sofrido mais com essa pandemia por conta de alguns governantes que a gente, lógico, estamos a favor de nos prevenirmos, de cooperarmos com o nosso país, com a nossa nação, com a nossa cidade, mas sabemos que existe algo por trás de tudo isso. E ele falou o seguinte: desde que o Brasil é Brasil como nação, acho que só foi na época de Dom Pedro II, se não me engano, ou terceiro, que a igreja perdeu um pouquinho da liberdade religiosa. Mas de então até agora, a igreja sempre teve liberdade para cultuar a Deus. Nunca sofremos qualquer tipo de sanção. Apesar de que o evangelho propriamente dito chegou um pouquinho antes, mas sabemos que o cristianismo, no modo geral, tinha certa liberdade na nossa nação. Depois o evangelho chegou através da igreja e nunca sofremos sim perseguições, retaliações, mas nada que impedisse a nossa liberdade religiosa de adorar a Deus. Mas nós temos visto hoje que a igreja evangélica, principalmente, incomoda sim a nação, alguns, né? Porque antigamente a igreja era considerada como um povinho, povo ignorante, povo analfabeto. Mas quando olhamos para a realidade da igreja hoje, vemos que há doutores, médicos, desembargadores, juízes, prefeitos, vereadores, pessoas abastadas também, não só o povo simples. A igreja é bastante eclética. E a igreja tem crescido de forma grandiosa. E isso causa, sim, preocupação, principalmente ao inferno. Porque o Brasil é a nação que mais cresceu e continua crescendo no Evangelho. Então, quando nós vemos esta palavra aqui, o temor que havia no coração de Balaque era que o que estava acontecendo com o povo de Israel, avançando, causou preocupação a ele. E ele pensou: eu vou combater com coisas espirituais. Vou chamar alguém, vou chamar Balaão para amaldiçoar esse povo. E nós vemos aqui no capítulo 23, Números ainda, versículos 7 e 8, dizendo o seguinte: então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó e vem e denuncia a Israel. Eu não vou entrar na questão da mula que falou com Balaão, mas eu quero falar justamente da preocupação desse rei em querer usar alguém para amaldiçoar o povo de Deus. Ele cria que se esse homem lançasse uma maldição, uma praga sobre essa nação, aquele povo poderia se enfraquecer, ele teria oportunidade de destruir aquele povo por completo. Mas Balaão, apesar de ser chamado às vezes como se fosse um feiticeiro, alguns dizem que era um profeta ou falso profeta, enfim, mas ele tinha alguma fama. E ele, quando ele falou para o rei, falou: eu vou, mas eu vou ouvir a Deus primeiro. E todas as vezes, irmãos, que ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, a maldição era revertida em bênção. Ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Toda vez que ele pensava em proferir uma palavra de maldição, ele tinha que recuar, porque Deus mandava abençoar. E isso ele fez por 3 vezes. E isso incomodou o coração do rei Balaque, pensando: como é que pode? Eu estou pagando para você amaldiçoar, e você, ao invés de amaldiçoar, você abençoa. E ele diz assim no versículo 20 do capítulo 23: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei
quando o Senhor não denuncia, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Ele falou: rei, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Eu não posso revogar o que Deus não denunciou, não revogou. Ele mandou abençoar e eu vou fazer o que Deus mandar. Irmão, ele não conseguia amaldiçoar um povo que era abençoado por Deus. Assim é a igreja. A igreja é abençoada por Deus. A igreja cresce a cada dia. Muitos tentam, vocês não sabem, mas no mundo espiritual há feiticeiros que trabalham para que os pastores caiam, para que ministérios caem. Mas ao invés de isso realmente acontecer, a igreja só cresce. Eu me lembro da igreja primitiva, que ficaram só em Jerusalém. A igreja cresceu de uma forma gloriosa, maravilhosa, mas eles tinham que sair de Jerusalém. E aí veio uma perseguição muito grande contra a igreja. Muitos foram presos, jogados na cova dos leões. Só que ao invés da igreja diminuir, eles acabavam se espalhando e levando a palavra de Deus. O evangelho cresceu e está há mais de 2000 anos aí, na presença de Deus, crescendo. O inimigo se levantou, oposições se vieram, até nos países comunistas. Tentaram calar a boca da igreja, mas mesmo nos países comunistas a igreja continua crescendo, continua avançando, porque operando Deus ninguém pode pedir. E se Deus resolve abençoar a sua igreja, nem o inferno pode se levantar contra ela. Aleluia. E nós vemos aqui no capítulo 24, aí de Números, versículo 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes o abençoastes inteiramente. Aí no versículo 13: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal do meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Eu não posso ir além de Deus. Deus está acima de todo. Nem o inferno, se quiser se levantar contra a igreja, se Deus falar não, é não. A igreja vai continuar avançando. E quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é quando o inferno vem contra a igreja, é quando a igreja vai contra as portas do inferno, arrancando pessoas das drogas, da prostituição, do crime, de vidas destruídas, desgraçadas pelo inimigo, pelo pecado. Ela vai continuar avançando, porque Deus coopera com a igreja. Aleluia! E quando olhamos o versículo 13, no versículo 23 do capítulo 23, diz o seguinte: contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Irmão, aquele que é guardado por Deus, o inimigo não toca. Eu quero colocar 2 personagens aqui na igreja, para os irmãos, bíblicos, que Deus assentou no meu coração, que a situação deles, a princípio, parecia de maldição, mas foi revertida em bênção. Nós vemos aqui de Balaão, que tentou proferir maldição contra o povo de Deus, mas da boca dele saía bênção, porque Deus ordenou abençoar. Olha, irmão, me lembro de uma história que todos nós conhecemos, de uma mulher que estava em casa, faltando-lhe pão, e ela começou a orar, pedindo: Deus, manda pão, Senhor, eu preciso de pão. E disse que um padeiro, aqueles que costumam vender pão na rua, disse o seguinte, que ele ouviu a irmã orando, e ele pegou o pão e jogou na janela e ficou de espreita. Aí a mulher viu o pão, agradeceu a Deus: Deus, eu te louvo, porque o Senhor me abençoou. Aí o padeiro olhou e falou assim: não, senhora, quem abençoou fui eu. Eu vi a senhora orando e deu pão. Ela falou assim: olha, eu podia ser o diabo que me desse o pão, mas eu pedi para Deus, e até o diabo tem que obedecer. Quando Deus quer abençoar, irmão, nada pode impedir o agir de Deus. A bênção que Deus tem sobre a sua vida jamais vai reverter-se em maldição, porque foi Deus que ordenou a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua igreja. Aleluia!
Deus, ele é fiel, aleluia. Ele vela para cumprir a sua palavra. Mas eu quero destacar, irmão, dois personagens aqui. Que a sua vida, olhando para a sua história, para o início da sua história, poderiam ser maldição. Mas Deus a reverteu em bênção. Se nós olharmos para Gênesis, no capítulo 37, versículo 28, eu quero falar de José. Nós conhecemos muito bem a história de José. José, como lemos no versículo, Gênesis 37, versículo 28, quando ele contou os seus sonhos, quando ele contou as suas visões, houve o ciúme dos seus irmãos, e quando ele estava sozinho com seus irmãos, nós conhecemos a história, vou resumir, ele foi lançado numa cova, foi vendido como escravo, e foi levado notícia para os seus pais, como seu pai, como se tivesse morrido, e ele foi levado para o Egito. E nós vemos aqui, Gênesis 37, versículo 28, passando, pois, os mercadores de midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os que levaram José ao Egito. José foi levado ao Egito como escravo. Foi vendido pelos seus irmãos. E talvez se você olhasse para José, como é que Deus me dá sonhos? Que eu vou liderar, que o sol e a lua vão se curvar, os feixes vão se curvar ao meu, mostrando que ele seria alguém que Deus iria levantar, e agora ele começa a se distanciar da sua família, jogado num calabouço, numa cisterna, e agora vendido como escravo. Ele foi levado para o Egito, mas mesmo assim, irmãos, ele foi abençoado. Aquela maldição que talvez os irmãos esqueceram dele, jamais saberiam qual seria o destino do seu irmão, pensaram, vai morrer de qualquer jeito, mas ele acabou caindo na casa de Potifar e ele se tornou um homem importante. Infelizmente, a mulher de Potifar veio dar em cima dele, ele correu, foi preso, caluniado, talvez pensasse, esse homem não tem sorte, ele está amaldiçoado mesmo, mas mesmo na prisão, Deus o abençoou e ele acabou liderando ali na prisão. Aí depois nós sabemos lá na frente que o rei teve um sonho e ele foi lembrado para levar esse sonho para falar com o rei. Deus prepara todas as situações, porque os projetos que Deus tem para a nossa vida, ninguém pode impedir. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são inescrutáveis. Nós não sabemos o nosso futuro, nós não sabemos o nosso amanhã. Às vezes a gente começa a olhar para algumas situações e achamos que não vai se reverter, que só vai ser pior. Eu quero ser o seguinte, se Deus está de olho em você, se Ele tem algo preparado para você, pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir a oposição, pode vir os inimigos, os invejosos, isso não vai acontecer em sua vida, porque Deus tem um projeto, aleluia, e o projeto de Deus tem começo, meio e fim. Ele não para com muitos projetos que começam e não conseguem concluir. Os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. E o que Deus tinha projetado para a vida de José não era maldição, era bênção. Ele tinha que passar por um processo, sim, e isso foi bom para a vida dele. E eu creio que depois que ele passou por tudo isso, ele glorificou o nome do Senhor. E nós vemos aqui que depois da interpretação de sonhos, vou estar resumindo aqui, depois que ele interpretou o sonho, agora o faraó precisaria de alguém para administrar essa crise. E aí ele olha para José e diz aqui, Gênesis capítulo 41, 38, diz faraó a seus servos, acharíamos um homem como esse em que haja o Espírito de Deus? Ele viu Deus na vida de José. Aquela interpretação foi dada por intermédio de Deus. E ele precisaria de um homem para poder administrar aquele momento de crise. E aí ele olha para José e diz, será que tem algum homem que age o Espírito de Deus? Deus está na vida de José. Aí quando olhamos o versículo 40 e 41 do capítulo 41 de Gênesis, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo.
somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui que tem um poço sobre toda a terra do Egito. Mais uma vez, Deus reverteu a maldição em bênção. O cativeiro, o poço que ele foi jogado como escravo, agora ele saiu de tudo aquilo. E Deus cumpriu o propósito que tinha estabelecido na vida de José. Tirou ele da maldição e transformou em bênção. Ele agora era o segundo homem mais importante ali do Egito. E os seus irmãos mais tarde tiveram que comprovar isso. Os seus pais tiveram que comprovar isso. Porque o que Deus havia mostrado para José se cumpriu na vida dele. A sua família, os seus irmãos contemplaram. O que Deus prometeu, Deus cumpriu. Ainda que passou por um período que parecia maldição, mas Deus reverteu essa maldição em bênção. Não importa por onde você possa estar passando nesse momento. Talvez você possa pensar: minha sorte não está boa. Isso é só uma lição. Isso é só uma escola para que você seja aprovado. E quando você passar do outro lado, vai dizer o seguinte: olha, eu passei por momentos difíceis, mas Deus me deu graça, transformou aquilo que eu pensava que era maldição em bênção para a minha vida. Aleluia. E o outro personagem, irmão, é o Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia como escravo. Levado cativo para o Império da Babilônia. Sabemos que Israel ficou 70 anos cativeiro. E esse jovem, Daniel, ele foi levado para aquele lugar. Talvez quem conhecer Daniel falou: coitado, vai sofrer. Quem sabe ele pensando: e agora o que será de mim? Mas Daniel era um jovem que buscava Deus. Era um jovem que tinha o seu coração voltado para Deus. Diz a palavra do Senhor que ele orava 3 vezes ao dia. Isso demonstra o seguinte, irmão, que não importa a circunstância que estejamos vivendo ou passando, nós jamais devemos esquecer do Deus que nós servimos. Estamos vivendo uma situação hoje, irmão, que tem causado preocupação, angústia ao coração de muitas pessoas, inclusive aos irmãos da igreja. Só que, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. A diferença daquele que serve e não serve a Deus é que nós já fomos comprados, lavados pelo sangue de Jesus. Hoje somos propriedade de Jesus, somos filhos de Deus, adotados por Deus pelo sangue de Jesus, porque Ele nos recebeu, fazemos parte da sua família. E eu pergunto: qual é o pai que vai ver o seu filho passando por necessidade e não vai suprir as suas necessidades? Não vai guardar no momento difícil? Se você realmente crê o Deus que você serve, não pare, não desista. Deus está olhando você: ah, pastor, não consigo orar 1 hora. Não precisa. Simplesmente o momento que você tem é o momento que você tem que abrir o seu coração e derramar a sua alma na presença. E eu creio, irmão, que Daniel também contou as suas tristezas. Daniel também contou as suas angústias. E Deus ouviu todas elas, mas Deus tinha um propósito. Aquela maldição que a princípio parecia sobre a vida de Daniel, de ser levado como um cativo para a Babilônia, a Deus tinha um propósito para reverter aquele mal. Eu quero dizer o seguinte, irmão, que não há mal que dure para sempre. O que Deus tem estabelecido para você vai se cumprir. Pode vir a tempestade, pode vir as afrontas, pode vir o que for, mas se foi Deus que prometeu, e Ele prometeu que estaria contigo todos os dias até a consumação do século, Ele está com você. E Deus estava com Daniel ali naquela situação. Sabemos que houve um momento em que o rei Nabucodonosor teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Eu estou resumindo aqui para que a hora não venha avançar. E Deus deu a ele a interpretação desse sonho. Olha, quando olhamos para Daniel no capítulo 2, versículo 47 ao 49, é o seguinte: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel. Olha aí, Deus revertendo
a maldição em bênção. Deus proporcionou uma situação, e Deus ele é especialista, irmão. Ele proporciona situações para que nós venhamos ser abençoados. Ele cria situações que nós não sabemos. Irmão, você olha até o horizonte, Deus vê além do horizonte. Ele sabe o que tem reservado para você do outro lado. Basta continuar confiando, crendo, buscando, derramando a sua alma diante de Deus. E olha a palavra do rei. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitas dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei: olha, irmão, não esqueça de uma coisa. Quando Deus te abençoar, tirar do momento da maldição e reverter em bênção, não esqueça daqueles que estão à sua volta. Não esqueça aqueles que te ajudaram. Sadraque, Abidnego, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles juntos intercederam com Daniel para que Deus pudesse abrir o entendimento dele. E Deus deu resposta. E agora ele sendo abençoado, sendo engrandecido pelo rei, engrandecido por Deus, ele fala assim: e pediu Daniel ao rei, e constitui ele sobre os negócios, da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Olha, eu quero fazer um pedido. Meus 3 amigos aqui vão comigo. Irmão, quando você é abençoado, quem está ao seu lado também é abençoado. A sua família é abençoada, os seus negócios é abençoado, porque aquele que você apresentar diante de Deus, Deus vai abençoar, Deus vai guardar. E assim Deus o fez, irmão. Ele ficou no cativeiro, ele foi exaltado com Nabucodonosor, ele foi exaltado com Belsazar. Quando olhamos aqui, eu não posso me alongar, mas sabemos que também revelou a ele as visões, né? E ele coloca aqui, Daniel 5:29. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamaram a respeito dele que haveria de ser o terceiro do governo do seu reino. Olha aí. Agora o filho do Nabucodonosor, Belsazar, Deus também criou uma situação. Estou resumindo. E aí Deus exaltou ele. Recebeu um colar de ouro. Deixa eu pegar uma água aqui. Aleluia. Deus deu para ele, irmão, exaltação. Foi cada vez mais progredindo. Acabou o reino babilônico, o Império Médio. Dario governando também. E aí diz aqui que também levantaram contra ele e lançaram ele na cova dos leões. Quiseram achar algo contra ele, mas não achava. Sabia que ele buscava Deus 3 vezes ao dia. Influenciou Dario para fazer o decreto. E ele acabou sendo lançado na cova dos leões. Mas, irmãos, não adianta querer colocar para baixo, colocar por terra aquele que Deus já resolveu abençoar. E quando ele foi tirado da cova, então Dario fez o seguinte, capítulo 6, versículo 1 e 2. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes. Desse conta 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais era um, aos quais seria príncipe dessa conta, para que o reino não sofresse dano. Mesmo assim Daniel foi exaltado, houve inveja, ele foi jogado na cova do leão, Deus o arrancou. Aí quando vamos lá para o versículo 25 ao 28 é o seguinte: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante Deus de Daniel, porque ele é Deus, ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro e o persa. Tanto no reinado de Ciro, Dario e Ciro, ele prosperou. Deus estava na vida de Daniel.
Deus está na sua vida. Deus está com a igreja. A igreja tem sido instrumento de Deus de bênção para essa nação e para o mundo. E nós podemos ver, irmão, que nós temos sofrido também. Temos cerceado de poder ter liberdade de adorar, de cultuar. Nós sempre temos deixado por último, mas eu quero dizer o seguinte, que isso que nós temos visto como maldição tem nos causado preocupação, isso se reverterá em bênção. Assim como Dario pôde testificar que só Deus é o Senhor, assim a nação tem que perceber que o povo de Deus tem o Senhor na sua vida e que é bênção para essa nação. E nós temos que crer nisso, irmão. Que Deus vai reverter a situação que estamos vivendo em bênção. Para vocês terem uma ideia, irmãos, nunca a igreja alcançou tanta gente como está alcançando agora. Quantos pastores, quantas igrejas, quantos cantores que estão... Dando um pigarro aqui. Que estão sendo canal de bênção. Eu tenho visto pessoas aqui, irmão, que nunca entraram numa igreja e estão ouvindo a palavra. Isso não é maldição, não, irmão. Deus está revertendo isso em bênção. Há lares que estão sendo alcançados, há vidas que estão sendo alcançadas. Olha, irmão, para mim que tem uma congregação com aproximadamente 70 pessoas, tem live que chega aí depois do total, quase 500, quase 600 pessoas assistindo. Onde é que eu vou ter uma congregação com 500, 600 pessoas assistindo? E se somar tudo isso, quantas pessoas estão alcançando? Sabe o que está acontecendo? Esse momento de pandemia, de maldição para muitos, para a igreja, numa outra ótica, tem sido bênção. A palavra está sendo anunciada, a palavra está penetrando nos lares. Tem pessoas ansiosas esperando a porta da igreja abrir para entrar, aceitar a Jesus e deixar Jesus entrar em sua vida. Deus está revertendo essa maldição em bênção, porque Deus é Senhor dessa igreja. E você que faz parte da igreja, você também é abençoado. Eu quero ler aqui no Salmo 91, verso 7 e 8 o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio. Aquele que está procurando ver a nossa derrota, a tua derrota, vai contemplar que nós não seremos atingidos, porque tem um Deus que está nos cercando, que está nos guardando, aleluia, que está nos cobrindo debaixo do sangue de Jesus, está revertendo essa maldição em bênção. Muitos estão sendo usados como instrumento, entrando nos lares, entrando nas casas, falando o amor de Jesus, e Deus está revertendo essa maldição em bênção. Oh, Jesus maravilhoso. Então, creia, meu irmão, que isso que estamos passando, Israel passou, alguns homens de Deus passaram, mas tudo isso foi revertido em bênção. E para a igreja hoje, estamos cerceados de poder estar cultuando ao Senhor. Nós temos a oportunidade de estar usando esse instrumento, de entrar na casa das pessoas, de eles ouvirem o Face, o YouTube, Instagram está repleto de mensagens, de pregações. Nunca se viu no mundo isso. Antigamente usavam as redes sociais, muitas vezes para falar mal, como alguns falam até hoje. Mas hoje nós temos visto que tem sido muito maior o número de mensagens e de palavras que estão sendo pregadas, porque Deus está revertendo essa situação. Creia que a maldição será revertida em bênção. Seja para a tua vida, seja para a tua família, e para você, pastor, seja para a tua igreja, seja para o teu ministério. Eu creio, irmão, e quando isso acabar, a igreja não será mais a mesma. Os resultados serão outros. Aquele que está realmente buscando, clamando, se preocupando com isso, veremos resultado glorioso, maravilhoso, porque Deus está usando esse momento de maldição para a humanidade que está se revertendo em bênção.
e vidas estão se convertendo. E você está vendo, fazendo parte dessa história e desse momento, porque os sinais precisam se cumprir para Jesus voltar. E os sinais estão acontecendo, estão se cumprindo, porque Jesus está à porta. E tem muita gente que precisa entregar a sua vida e ouvir falar que Jesus é Salvador. Igreja, não desista. Ore pelo seu irmão, pela sua irmã, pela sua esposa, pelo seu esposo, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pela sua cidade, pelo seu estado, pela nação e pelo mundo, pelas autoridades. Você é canal de bênção. E a igreja, olha aqui, quando ele falou aqui, o rei Dário, olha, Deus é Senhor. E muitos vão dizer, Deus é Senhor, porque a igreja está de joelho, a igreja está clamando, está sendo instrumento de Deus. Que Deus te abençoe. Meu Deus, falei bastante. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre de todo mal. Deus abençoe a todos. Vi agora até a irmã Vanusa lá do Japão. Olha que maravilha. Deus abençoe, irmã Vanusa. Deus abençoe, irmã Cecília, a todos que estão assistindo. Creia que Deus está revertendo a maldição em bênção. O Rogério Antônio, Deus abençoe. Que você, irmão, possa continuar confiando que Deus está passando por esse momento de maldição, mas está sendo revertido em bênção. Que Deus abençoe, irmão. Você imagine parar a pensar. Eu estou em Minas, outros estão em outras cidades, mas gente no Japão, nos Estados Unidos, Portugal, Bahia, Curitiba, São Paulo, Ceará, em todos os lugares, as pessoas estão sendo alcançadas por alguém que está aqui em Minas, alguém que está no Japão, como a nossa irmã Vanusa, o pastor Cid, e alcançando o Brasil, Espanha, como a nossa irmã Claudilene e seu esposo também, pregando. Vocês já pararam para pensar o que Deus está fazendo? Vocês já pararam para pensar como é que Deus é maravilhoso? Alguns estão dizendo, a igreja vai acabar. Não, sabe por que a igreja vai acabar? Porque a igreja não é o templo. A igreja somos nós. É lógico que não podemos esquecer o templo. É o lugar que nos reunimos, que adoramos, comungamos. Isso é essencial como corpo de igreja. Mas existe em nós o Espírito Santo de Deus. E Deus não nos abandonou. Pastores, continue crendo. Irmãos, continue crendo. Deus está revertendo essa maldição e bênção. Olha lá, Itapevi, São Paulo, você se abençoe. Olha que bênção. Irmão, vamos orar. Vamos continuar clamando e confiando. Porque Deus, Ele é fiel. Irmãos, nos perdoe que dando um pigarrinho, a gente começa a falar, o tema está seco. Mas vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Pega aí a sua família, se tiver, pega o seu irmão na mão. Vem aqui, Alice, vamos orar. Vamos aqui orar para Deus abençoar esse povo em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Irmã Vanusa, Deus abençoe. Que bênção. Um abraço do Sidão aí. Faz tempo que eu não vejo esse camarada. Estudamos junto. Nós vamos orar. A missionária Alice vai orar para Deus abençoar a sua vida, para que Deus venha dar paz a você nesse momento conturbado e difícil. Você é como o povo de Israel. Você é como José. Você é como Daniel. E você é você. Porque você é filho de Deus Pai. Amém? Irmã Vandeci, que bênção. Deus abençoe. Olha lá, Vanusa. Pai Senhor, Nusa. Que bênção. Glória a Deus. Deus abençoe a todos aí. Missionária vai orar. Depois vou dar a bênção apostólica. E depois só sábado, né? Se Deus quiser. Ore. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos deu, Senhor, de estar aqui, ó Pai, falando a tua palavra. Oh, meu Deus amado, que cada coração possa ter sido, Senhor, agraciado com essa palavra. Ajuda, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que participaram neste momento e aqueles que estarão, Senhor, participando depois, que tu possas estar, ó Pai, agindo em cada vida, em cada coração. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amém. Você é abençoado, irmão, viu? Você é abençoado. Ah, pastor, mas acho que eu estou enfermo. Você é abençoado. Ah, perdi emprego. Você é abençoado. Você vai passar que essa maldição vai se reverter em bênção para a glória de Deus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações sejam sobre todo o povo. Que Deus abençoe vocês. Fiquem em paz e não pequem mais. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Compartilhe, irmão.
Seja canal de bênção aí. Deus abençoe. Irmã Vanusa, irmã Cecília, todos os irmãos aí de longe, de perto. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Fiquem em paz. Irmã Verônica, Deus abençoe. Fiquem em paz, não peque mais. Amém.